Olá! Deus te deu promessas? Eu começo perguntando isso porque para todos nós existem promessas maravilhosas que Deus nos deu. E normalmente as promessas são sonhos que nós temos no nosso coração e que a gente não sabe explicar. É aquele desejo de, nossa, eu sei que eu vou viver isso, eu sei que isso é para mim. E você não sabe explicar de onde isso vem, mas eu costumo dizer que isso vem de Deus, porque Ele permite que a gente sonhe apenas sonhos que Ele é capaz de realizar na nossa vida. Então, se você tem promessas hoje dentro da sua vida, o único conselho, o único adendo que eu posso trazer é: preste atenção se você recebeu essa promessa e está tendo a paciência de esperar que essa promessa se cumpra da forma como Ele, que criou essa promessa, decidiu e definiu e desenhou perfeitamente para caber na sua vida. Porque existem muitas promessas que nós temos abrido mão. Existem muitas promessas que nós temos desviado a atenção. Existem muitas promessas, o mais triste, que nós temos buscado atalho para que elas aconteçam. E elas nunca serão a promessa real. E que é um exemplo disso? Na Bíblia, você vai ouvir a história de Abraão e Sara, lá no livro de Gênesis. E é uma história que a gente não deveria esquecer. Porque Deus deu claramente uma promessa. Um anjo trouxe para Abraão uma mensagem: você será pai de multidões, você terá um filho, que é uma promessa de Deus. E ele, apesar de ser muito idoso, acho que já estava acima de 90 anos, ele acreditou na promessa. Chegou em casa e falou para a esposa. Porém, durante o processo dessa promessa, Sara achou que estava demorando muito para essa promessa se cumprir. E ela resolveu dar uma ajudinha para Deus. E, na verdade, ela colocou a dúvida dentro do coração dela. E desde lá de trás, a dúvida foi o que a serpente colocou também em Eva. Então, a dúvida, gente, ela é muito perigosa. Em geral, a dúvida ela não é algo que vai trazer para nós uma solução perfeita, um resultado maravilhoso. Ela é algo que vai fazer a gente repensar o processo, ter ansiedade, tomar decisões completamente na base da ansiedade, da preocupação e do medo. Porque a dúvida ela nada mais é do que a porta para o medo. E nesse caso, Sara teve medo, de estar, demorando demais. Não confiou como deveria, duvidou e trouxe a grande ideia. Abraão, deita-se com a nossa serva e tem um filho. Eu acredito que essa era a vontade de Deus, porque até agora a gente não teve nosso filho. Quem sabe não é assim que as coisas tinham que ser. E realmente ele teve esse filho, Ismael, porém não era o filho que Deus tinha prometido para Sara, porque logo na sequência ela engravida e tem um filho dela, Isaac. Então, quantas e quantas promessas nós não estamos mudando para que caiba na nossa vontade, no nosso tempo, na nossa ansiedade. Quantas promessas precisavam de tempo para se cumprir na sua vida e você foi lá e quis acelerar o processo. Quantas e quantas promessas poderiam já estar sendo cumpridas na nossa vida, mas nós fizemos como Sara e quisemos acelerar o processo de forma desordenada, porque foi uma desordem. O correto era um homem ter o filho com a sua esposa, e ela ali deu uma sugestão que não era o correto para conseguir que essa promessa se cumprisse. E eu sempre acho que quando a promessa é de Deus e as coisas são de Deus, traz alegria e felicidade e principalmente paz. Paz é o sentimento que determina se o que você está vivendo tem ali a mão de Deus ou não, porque onde há Deus, há paz. Caminhos onde Deus estabeleceu para você, você vai sentir paz nele. Pessoas que Deus colocou na sua vida, você vai sentir paz nelas. Então pense sobre isso, reflita como eu estou refletindo e não seja ansiosa diante de uma promessa. Se é uma promessa, vai se cumprir, como todas que Deus já fez para você e já se cumpriu, e outras tantas pessoas. Deus colocou um desejo no meu coração de viajar e de morar em Madrid. E eu era muito nova e nem emprego tinha quando eu tive esse desejo. Mas essa promessa de Deus na minha vida, você vai morar fora, você vai morar na Espanha, ela se cumpriu anos depois. E que bom que eu não fui ansiosa, porque levou literalmente 5 anos. 5 anos em que eu trabalhei numa empresa como estagiária, em que eu fiz minha pós-graduação, me formei. Depois de 2 anos de formada, quando eu saí dessa empresa, dessa corretora de valores,
que eu pude realizar esse desejo. E ele se realizou de forma perfeita. Eu pude, com o meu recurso, vivenciar tudo que na verdade foi de Deus, né? Porque ele preparou tudo. Eu pude vivenciar tudo que eu gostaria. Eu fui todos os países que eu gostaria de conhecer. Eu morei em Madrid, vivi uma vida maravilhosa onde eu podia fazer tudo o que eu queria com as minhas amigas. Enfim, vivenciar experiências maravilhosas, ir nos melhores museus, ir nos melhores restaurantes. Tudo conseguindo bancar ali de forma tranquila. Porque era o momento certo, era a hora certa, era a promessa de Deus se cumprindo. Tanto que eu já contei, acho que em algum episódio daqui. Mas em algum tempo, lá na Europa, meu pai me ligou e falou: caiu um dinheiro na sua conta que você não estava esperando, dessa rescisão dessa empresa. E era um valor extremamente alto. E me deu uma liberdade ainda maior nessa viagem de ficar, inclusive, em alguns lugares, em hotéis e em situações melhores do que os albergues que eu estava ficando, e vivenciar também experiências de comer no melhor restaurante no ponto turístico de Praga, por exemplo, na República Tcheca. Eu vivenciei coisas que eu lembro, mas porque era o momento certo e era o tempo de viver aquela promessa de Deus na minha vida. Pense sobre isso. Lembre das promessas que você já viveu e que foram perfeitas, para que as próximas promessas também se cumpram dessa forma. Com paz, com alegria e com a certeza de que é o tempo certo e que é de Deus. Faça um excelente dia.